Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 30 ao 34, por gentileza. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Versículo 31. É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família de seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família. E você verá a aflição na minha habitação. Embora Israel prospere, na sua família ninguém alcançará a idade avançada. Versículo 33. E todo descendente seu que eu não eliminar do meu altar, será poupado apenas para lhe consumir os olhos com lágrimas, e para lhe entristecer o coração, e todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. E o que acontecer a seus dois filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você, os dois morrerão no mesmo dia. Nós estamos na nossa série de exposições em 1 Samuel. E hoje nós vamos meditar no seguinte título: Jeová, o Deus que julga. Esse trecho que lemos está intimamente ligado aos versículos e, consequentemente, aos sermões que foram pregados em nossa comunidade nos últimos 2 domingos. Nos versículos 22 a 26 desse mesmo capítulo, nós observamos os sinais da rejeição divina aos filhos de Eli. Nos versículos que nós lemos hoje, nós encontramos um acréscimo a essa informação. Deus não havia apenas rejeitado os filhos de Eli, mas todo o sacerdócio que estava ligado à família de Eli. Os sinais da rejeição divina se encontram nos versículos de número 22 ao 26, e são os seguintes. Primeiro, desobediência deliberada contra Deus. Apenas aqueles que foram rejeitados por Deus vivem em desobediência deliberada, proposital contra Deus. Os filhos de Eli não pecaram porque não sabiam da lei de Deus. Eles conheciam. Eles pecaram porque decidiram pecar. O segundo sinal da rejeição divina, registrado nos versículos de número 22 a 26, é a progressão do pecado. Por terem sido rejeitados por Deus, Ofni e Finéias passaram de ladrões para adúlteros. E pasmem os irmãos, eles adulteravam na porta do tabernáculo de Deus. Um terceiro sinal dessa rejeição divina é a desonra à liderança. Esse último sinal, por mais que pareça brando, na verdade não é. Nós precisamos lembrar que, ao rejeitar a correção e a instrução de seu pai, Ofni e Finéias estavam rejeitando a correção do próprio Deus. Antes de prosseguirmos em nossa recapitulação, nós precisamos lembrar que a rejeição divina nunca é baseada em um ato pecaminoso dele mesmo, mas em sua soberania. Deus não rejeita motivado por um pecado, impulsionado por um pecado. Nós rejeitamos as pessoas impulsionado por um pecado.
Seja o pecado que for, seja a ira, seja a vingança, seja o preconceito, nós rejeitamos as pessoas baseadas no pecado. Mas Deus rejeita baseado em sua soberania. Soberanamente, Deus determina o que deseja. Soberanamente, Ele possibilitou que a sua vontade fosse realizada. Porém, os seres humanos, por sua vez, falharam. Assim, a lei de Deus foi quebrada, sendo necessário que a justa punição seja aplicada. Soberanamente, Deus poderia não fazer nada. Ele poderia continuar no seu alto e sublime trono sem fazer nada. Ele continuaria sendo misericordioso. Ele continuaria sendo gracioso. Ele continuaria sendo bondoso. Afinal de contas, ele não foi o causador do pecado. Mas em sua infinita misericórdia, ele decide incondicionalmente salvar alguns e rejeitar a outros. Perceba que esses outros já estão condenados por causa dos seus pecados. Eles não estão condenados porque Deus o rejeitou. Eles estão condenados porque eles pecaram. A rejeição de Deus apenas confirma essa condenação. Voltando para a nossa recapitulação, nós vimos os sinais da rejeição de Deus nos versículos de 22 a 26. Já nos versículos de 27 ao 29, nós somos apresentados às consequências dessa rejeição de Ofni e Finéias. Precisamos lembrar, irmãos, que ao serem rejeitados por Deus, Ofni e Finéias foram entregues aos seus próprios pecados. E aqui vale um adendo muito importante. Quando não somos mais incomodados por nosso pecado, é sinal de que as coisas com Deus definitivamente não vão bem. Se o seu pecado não te incomoda mais, comece a se preocupar com a sua vida espiritual. Se a vida espiritual falida, distante de Deus, e apenas de aparência, não te incomoda mais, não nos incomoda mais, não incomoda o sujeito, então é hora de nos preocuparmos profundamente com o destino de nossa alma. Quais foram as consequências da rejeição divina quanto a Ofni e Finéias? No versículo 27, nós ficamos sabendo que eles desconsideraram a revelação divina. O versículo diz: acaso não me revelei claramente a vocês? Ou claramente à família de vocês? Eles rejeitaram essa revelação. Eles desconsideraram essa revelação. Como eu disse anteriormente, eles sabiam da lei de Deus, eles sabiam o que Deus esperava deles. Mas por eles terem sido rejeitados por Deus, eles também desconsideraram essa revelação. No versículo 28, eles desconsideram a eleição divina e o sustento do Senhor. O versículo informa o seguinte: escolhi seu pai dentre todas as tribos, e ainda acrescenta, também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas. Eles não precisavam roubar. Eles não precisavam roubar as ofertas daqueles que estavam apresentando as ofertas. Parte daquela oferta Deus já havia dado a eles. Mas eles rejeitaram, eles desconsideraram, o sustento de Deus para a vida dele. Quando nós desconsideramos que Deus é o nosso sustento, nós depositamos a nossa confiança em ações, em objetos que desagradam a Deus. E eu provo isso para você.
Qual de nós aqui, quando estava endividado, nunca pensou assim, vou jogar no jogo do bicho, vai que eu ganho? Nós deixamos de confiar no sustento de Deus e nós começamos a procurar outros meios para sermos sustentados por Ele. Já não entrou nessa crise moral de estar endividado e pensar, e se eu achasse uma carteira na rua, com todos os documentos e com 15 mil reais, o que eu faria? Como eu agiria? Perceba que quando nós estamos pensando dessa forma, nós já não estamos mais colocando a nossa confiança para o nosso sustento em Deus. O versículo 29 nos apresenta ainda mais duas consequências dessa rejeição. Ofni e Finéias desconsideraram a honra a Deus. O versículo diz, porque vocês zombam do meu sacrifício e da minha habitação. E ainda desconsideraram a saúde espiritual do povo. O versículo diz, porque você honra os seus filhos, deixando-os engordar com a melhor parte de todas as ofertas? Depois de lembrarmos de tudo isso, nós vimos que os homens pecam. Deus os rejeita. Então, eles mergulham ainda mais em seus pecados. E se não continuássemos a ler o relato bíblico, nós poderíamos achar que Deus não responderia a esse ataque deliberado contra a sua santidade e contra o seu povo. Se a história parasse aqui, nós não saberíamos o que Deus fez com esses homens. Porém, ao prosseguirmos a análise textual, nós veremos que Deus profere o seu juízo condenatório contra Eli e sua família. Nós precisamos aqui desmistificar algumas coisas antes de prosseguirmos. Esse falso evangelho que tem sido pregado por animadores de palco, esse falso evangelho que tem sido anunciado em muitos púlpitos, e é por isso, irmãos, que nós sempre aconselhamos aqui na igreja. Se você quer indicação de bons pregadores, nós indicamos bons pregadores para vocês. Cuidado com o que vocês ouvem. Cuidado com o que vocês ouvem na internet. Cuidado com o que vocês ouvem no rádio. Cuidado com o que vocês ouvem. Esse falso evangelho que tem ganhado notoriedade nas redes sociais, tem enganado muitas pessoas, fazendo com que elas pensem que Deus é um amigão, que Deus é o best friend forever delas. Esse falso evangelho tem feito com que algumas pessoas, pensem que Deus é o parceiro da balada, que não condena ninguém, porque Ele é o Deus de amor. As palavras da grande teóloga brasileira, Bruna Marquezine, refletem muito bem essa percepção sobre Jesus. Ela afirmou, abre aspas, Jesus é muito legal, é um cara maneiraço, um cara da hora, e por isso eu gosto muito dele. E ela prossegue afirmando, é o fã-clube dele que às vezes estraga o rolê, fecha aspas. Mas não é isso que nós lemos no texto. Não é isso que o texto nos mostra. Quem estraga o rolê de Eli e sua família é o próprio Deus. É Deus que promulga seus juízos. É Deus que diz o que Ele vai fazer. E o que Ele diz que vai fazer é pesado e severo.
no versículo 30, nós encontramos o primeiro juízo de Deus, o desprezo. Você já foi desprezado? O desprezo é pior que a ira. O versículo diz: portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara. Não foi os amigos de Deus, não foram os profetas de Deus, aqui foi o próprio Deus. Prometi à sua família e à linhagem do seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Perceba que é o próprio Deus que declara o seu desprezo. Essa é uma declaração solene. É uma declaração oficial. É como se Deus ficasse em pé no seu trono e promulgasse um castigo pesado e duro. Resumindo esse versículo, nós podemos resumir em uma única frase: honrarei aqueles que me honram. Embora, como nós veremos a seguir, existem outros juízos de Deus, mas com certeza esse é o pior deles. Receber o desprezo de alguém é pior do que ser atingido pela raiva dessa pessoa. O desprezo é uma declaração de que aquela pessoa ou objeto não tem valor. É a declaração que aquela pessoa ou aquele objeto não tem importância. Deus está declarando para Eli e sua família: vocês não têm nenhum valor para mim. Eu não estou nem aí para vocês. É uma declaração pesada. Deus está afirmando: eu não me importo com vocês. Eu não me importo com a sua família ali. Eu não me importo com os seus descendentes. A sua existência ali, e a existência dos seus filhos, e a existência da sua descendência é desnecessária. O desprezo de Deus nos leva ao seu segundo juízo, a eliminação. Veja o que diz o versículo 31 e 32. É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família de seu pai. E não haverá mais nenhum idoso na sua família. E você verá aflição na minha habitação. Embora Israel prospere na sua família, ninguém alcançará idade avançada. Vão morrer. E quem vai matar sou eu. Eles não morrerão porque ficaram velhos. Eles não morrerão porque viveram muito. Eles morrerão porque eu quero matar eles. É isso que Deus está dizendo. E há dois tipos de eliminação inseridas nesse versículo. Uma física e outra social. De fato, as duas têm seu cumprimento concretizado e registrado ainda no primeiro livro de Samuel, mas também no livro de Reis. Ainda em 1 Samuel 4, somos informados que Eli, Ofni, Finéias e a esposa de Finéias morrem. No capítulo 22, versículo 11 ao 23, o restante dos parentes de Eli são mortos por Saul. E esses versículos cumprem o primeiro tipo de eliminação do juízo de Deus. Em 1 Reis 2:27, somos informados do cumprimento do segundo tipo de eliminação, o social. O texto nos diz: então Salomão expulsou
Abiatar do sacerdócio do Senhor, cumprindo a palavra que o Senhor tinha dito em Siló a respeito da família de Eli. Deus primeiro despreza, depois Deus diz que vai eliminá-los. E Deus disse o seguinte: aqueles que eu não matar vão viver em descrédito social. Passa-se um tempo, alguns anos, parentes são mortos por Saul, mas um se escapa. E Salomão depois destitui ele do cargo. No versículo 33, mais um juízo é apresentado. O texto diz assim: e todo descendente seu que eu não eliminar do meu altar será poupado apenas para lhe consumir os olhos com lágrimas e para lhe entristecer o coração, e todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. Deus primeiro diz o seu primeiro juízo, desprezo. O seu segundo juízo, eliminação. E o seu terceiro juízo, o sofrimento. Embora Eli e os seus filhos tivessem sido expulsos do ofício de sumo sacerdote ou de sacerdotes auxiliares, os descendentes de Eli ainda assim seriam levitas e teriam que se ocupar de serviços manuais. Aquela família teria perdido a glória e chegaria a passar fome. O versículo 36, ainda desse capítulo, confirma essa interpretação. Em outras palavras, a família de Eli não somente perderia a sua glória, mas perderia também a sua prosperidade material. E além disso, sofreria grandes privações, chegando a invejar aqueles que tinham o suficiente para comer. Com fome, com dor no estômago, eles observariam que Israel estava prosperando, mas eles não. Os olhos deles somente serviriam para chorar. Você imagina ouvir isso de Deus? Te manterei vivo apenas para você chorar. Te manterei vivo apenas para você ver os outros prosperando e você não prosperará. Aqueles que morressem cedo seriam mais bem-aventurados do que aqueles que vivessem muito. Morrer cedo era muito melhor do que aquilo que estava por vir. O versículo 34 encerra o anúncio dos juízos de Deus com a proclamação de um terrível sinal. O versículo 34 nos diz: e o que acontecer a seus dois filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você. Os dois morrerão no mesmo dia. Um dos choros que eu já vi mais amargurado e mais agoniante da minha vida foi o choro de uma mãe que perdeu uma filha. Foi o choro mais duro que eu já ouvi. Mas Deus dá um sinal ainda pior do que perder um filho. Perder dois no mesmo dia. Perder um filho é difícil. Perder dois é terrível. No mesmo dia, muito mais terrível. No capítulo 4, vemos que os filisteus atacam. E isso leva à morte de Ofni e Finéias e do próprio Eli. E esse ataque desencadeou os demais desastres. E foi a marca de que Deus cumpriria o seu
juízo. Que lições sobre o juízo de Deus nós podemos aprender nessa noite? Quais lições sobre o juízo de Deus nós podemos tirar desse texto nessa noite? A primeira lição é que o juízo de Deus é justo. O versículo 30 nos diz: portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi a sua família e a linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. A primeira lição que nós aprendemos sobre o juízo de Deus nesses versículos é que o juízo de Deus é justo. Alguns, ao lerem sobre o juízo de Deus, sobre Eli e sobre a sua família, podem, de uma forma equivocada, julgar esse juízo como algo muito duro, muito severo. É tendência da nossa humanidade caída defender o errado. Nós torcemos para os ladrões da Casa de Papel. Nós torcemos para eles conseguirem sair com o dinheiro de lá. Nós torcemos para eles gastarem o dinheiro. Uns torcem para a Ucrânia, outros torcem para a Rússia. E tem gente morrendo dos dois lados. Esses dias eu vi um pastor se gloriando porque um helicóptero russo tinha caído. Eu fiquei pensando, não tinha gente dentro desse helicóptero. Caiu sozinho o helicóptero. Morreu soldado, esse soldado tinha família. Esse soldado tinha filhos, tinham filhas. Eles não vão ver mais os pais. As pessoas que julgam esse juízo de Deus como duro e severo, fazem isso, em primeiro lugar, porque desconsideram contra quem aqueles homens pecavam e as consequências de suas ações. Aqueles homens estavam pecando contra Deus. Você consegue entender isso? Eles estavam pecando contra Deus. Nós precisamos sempre lembrar disso. Os nossos pecados, por menores que sejam, são contra Deus. Os nossos pecados, a pequena mentira que você fala, é um pecado contra um Deus santo, justo e bom. Saber disso responde a seguinte pergunta: por que só um pecado de Adão e Eva condenou toda a humanidade eternamente? Mas responde uma segunda pergunta: por que um pecado nosso, apenas um pecado nosso, é suficiente para sermos condenados eternamente? A resposta é que os nossos pecados, como os pecados de Adão e Eva, são contra um Deus totalmente santo e eterno. Por isso, eles recebem uma punição dura e eterna. Se nós pecássemos contra um Deus que não é eterno, a nossa condenação não seria eterna. O problema é que nós ferimos um Deus eterno. Além de pecarem contra um Deus santo, o sacerdócio da linhagem de Eli levou uma nação inteira ao pecado. Nos próximos capítulos, isso vai ficar claro. Mas para exemplificar esse momento, é só nós lembrarmos que os filhos de Eli, irmãos, é uma loucura tão grande. Eu não consigo imaginar essa cena. Os filhos de Eli adulteravam na porta do tabernáculo. Eles se prostituíam na porta do tabernáculo. E ninguém fazia nada. Ninguém matava esses homens.
Ninguém se levantava contra esses homens. Era à vista de todos, todos sabiam. Israel sabia da conduta desses homens. Obviamente, irmãos, eles não adulteravam sozinhos, eles adulteravam com alguém. E se ninguém fazia nada, provavelmente as pessoas estavam concordando com o pecado deles. Estavam aplaudindo o pecado deles. Em segundo lugar, alguns julgam o juízo de Deus sobre ele e sua família como duro e severo, porque desconsideram que esse juízo de Deus era justo. No versículo 30, há uma expressão interessante. Aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Perceba que Deus não estava punindo gente santa. Perceba que Deus não estava punindo gente boazinha. Perceba que Deus não estava punindo gente que servia a Ele de coração. Deus não estava punindo pessoas que lutavam constantemente contra os seus pecados. Deus estava declarando o seu justo juízo contra pessoas que o desprezavam. E quando nós, irmãos, vivemos amarrados aos nossos pecados, e quando nós não queremos abrir mão dos nossos pecados, e quando nós não queremos ter um relacionamento sério com Deus, e quando nós, irmãos, não queremos fazer uma escolha para servir a Deus verdadeiramente, nós estamos desprezando a Deus, e Deus, se nos punir, está sendo muito justo. Isso nos deveria fazer pensar sobre como nós estamos tratando Deus. Como nós estamos nos relacionando com Deus. Será que nós não estamos tratando Deus com desprezo? Será que nós não estamos tratando Deus com desprezo e querendo que Ele nos trate com afeição? Você já viu aquela pessoa que cobra amor do outro, mas não demonstra amor? Você já viu aquela pessoa que cobra carinho do outro, mas não faz carinho? Você já viu a pessoa que cobra atenção do outro e não dá atenção? Você tem um amigo que manda mensagem para você e quer que você responda imediatamente no WhatsApp, mas quando você manda a mensagem, demora 5 horas para responder? Você já viu aquele amigo, ou você é desse jeito? Que a pessoa manda uma mensagem para você desse tamanho e você responde assim, ciente. Ok? Mas quando você quer falar com a pessoa, você quer uma resposta completa. Não é ruim essas coisas? Agora se coloque no lugar de Deus. Porque é assim que muitos de nós têm tratado a Deus. Nós queremos a afeição de Deus. Mas nós não nos afeiçoamos com Ele. Nós queremos o amor de Deus, mas nós não amamos. Nós queremos o cuidado de Deus, mas nós não cuidamos das coisas de Deus. Nós queremos... Tem uma frase que diz assim: eu não trato como primeira opção quem me trata como segunda opção. Pois vocês e eu, muitas vezes, nós tratamos a Deus como segunda opção. É quando dá. E a maioria de nós só busca Deus quando as coisas vão de mal a pior. Quando as coisas fecham, quando as portas se fecham, quando a doença bate na nossa porta, nós queremos estar constantemente com Deus. Quando nós queremos ser abençoados por Deus. Muitos de nós, irmãos, muitos de nós, têm tratado a Deus como segunda, terceira, quarta opção. Mas desejamos ser tratados como os queridinhos de Deus. Como os guti-guti do Senhor. Lembremos-nos, Deus não pune aqueles que estão confiados nos méritos de Cristo. Deus condena
aqueles que insistem em desprezar a salvação que Ele concede por meio do Filho. Enquanto você não se converter a Cristo, você está desprezando a salvação que Ele lhe oferece. No inferno, não haverá nenhum justo. No inferno, não haverá nenhum santo. Mas também no céu, não haverá ninguém que não depositou sua esperança em Cristo. A segunda lição sobre o juízo de Deus que nós podemos aprender é que o juízo de Deus é universal e firme. Do versículo 31 ao 33 diz o seguinte: é chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família de seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família. E você verá a aflição na minha habitação. Embora Israel prospere, na sua família ninguém alcançará a idade avançada. E todo descendente seu que eu não eliminar do meu altar será poupado apenas para lhe consumir os olhos com lágrimas e para lhe entristecer o coração. E todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. O juízo de Deus não ficou restrito a Eli. Ele atingiu seus filhos e sua família. E não deveria ser diferente. Visto que, em primeiro lugar, os descendentes diretos de Eli e seus filhos foram beneficiados pela sua vida pecaminosa. Se o teu esposo rouba e traz para dentro da tua casa, e você come daquilo, e você aprova aquilo, ou você ao menos silencia com aquilo, você está fazendo parte do roubo. Ananias e Safira fizeram um acordo. Se nós aprovamos os erros dos nossos cônjuges, nós estamos sendo beneficiados com esses erros, nós estamos também sujeitos ao juízo de Deus. Deus lançou o seu juízo não apenas sobre ele, mas seus filhos e seus descendentes. E não poderia ser de outra maneira, pois o juízo de Deus é universal. Ele não é seletivo. Deus não tem grupos preferenciais para lançar o seu juízo. Deus não tem minorias. O juízo de Deus atinge a todos. Eu ia fazer uma brincadeira aqui, mas eu tirei do meu sermão aqui. O juízo de Deus atinge a todos. Um dia, todos os homens, todos os anjos e todos os demônios aparecerão diante de Deus para receber a recompensa ou da graça ou da justiça de Deus, porque o juízo de Deus é universal. E essa universalidade do juízo de Deus é apresentada em todas as Escrituras. Todos serão julgados. Aliás, existe um grupo que é exceção à regra. Esses não serão julgados. A besta, o falso profeta e o diabo. Eles serão lançados no lago de fogo, sem julgamento, porque a impiedade deles já foi manifestada. Se você não é o diabo, se você não é o falso profeta, e se você não é a besta, você e eu, nós vamos nos apresentar perante o juiz de Deus. Além de universal, o juiz de Deus é firme. Perceba que em nenhum momento depois de promulgar o seu juízo, em nenhum momento depois de anunciar o seu juízo,
Nem por um instante Deus recuou. Você já viu gente que é levada pelo vento? Gente que hoje diz sim, mas amanhã diz não, e no outro dia diz talvez. Gente que você não pode confiar no sim, mas que também você não pode confiar no não. Gente que não tem firmeza. Deus não é desse tipo. Todos aqueles que estavam inseridos em sua sentença foram atingidos. Por mais que tenham passado anos, por mais que eles mesmos tenham esquecido, Deus foi firme no seu juízo. Outro detalhe importante que ressalta a firmeza do juízo de Deus é que ela não ocorreu imediatamente. Passaram-se tempo para cumprir. Passaram-se anos para que Deus colocasse em ação o seu juízo. Mas há mais uma característica sobre o juízo de Deus que desejo ressaltar nessa noite. O juízo de Deus é comprovável. Versículo 34. E o que acontecer a seus 2 filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você. Os 2 morrerão no mesmo dia. O que é algo comprovável? Significa aquilo que se pode comprovar. Ou aquilo que tem comprovação. No versículo 34, Deus deixa um sinal que o seu juízo é comprovável. Ele não tinha obrigação de fazer isso, mas ele fez. E a pergunta é por que ele fez isso se ele não tinha obrigação de fazer? Eu creio que Deus deixa um sinal não apenas para Eli, mas para gerações futuras dos israelitas e para os crentes de todas as eras que um dia leram ou lerão essa história. Isso é fantástico. Deus deixa um marco do seu juízo, para que quando ele ocorresse, os homens soubessem que não foi um acaso do destino, mas foi um ato soberano de Deus. Como vimos, no primeiro livro de Reis, no capítulo 2, versículo 27, o texto diz: então Salomão expulsou Abiatar do sacerdócio do Senhor. E eu acho tão interessante, irmãos, que o texto poderia parar aqui. Mas o escritor acrescenta: cumprindo a palavra que o Senhor tinha dito em Siló a respeito da família de Eli. Anos se passaram. E quando ocorreu o completo juízo de Deus, os homens tiveram que lembrar que isso havia sido predito por Deus. Mas há algo que me encantou quando eu meditava na comprobabilidade do juízo de Deus. Existem alguns irmãos que dizem ser convertidos a Cristo, mas que no fundo, ou duvidam do seu retorno triunfal, ou apenas vivem como se Cristo não fosse voltar. Eles até dizem que são crentes. Mas eles dizem assim: não, Jesus não vai voltar agora não. Eu posso viver de qualquer maneira. Vai demorar ainda isso para acontecer. Outros dizem assim: não, essa história faz tempo que estão contando. Até agora não se cumpriu. Outros não creem nem em Deus, nem em Cristo. Vivem apenas para satisfazer suas próprias paixões. Zombam da mensagem da cruz. Mas para ambos, ao que parece, o juízo de Deus não pode ser comprovado. Afinal de contas, eles não conseguem ver. Eles têm que ver para crer. Eles têm que apalpar para crer, para confiar. Porém, essa é uma certeza que nós podemos ter. Se o juízo de Deus para a família de Eli foi comprovado, chegará um dia em que os demais juízos de Deus também
poderão ser comprovados. Chegará um dia que os que creem ou não, os que vivem sob a autoridade do Cristo, ou aqueles que vivem como se ele não existisse, zombando de sua obra, um dia, todos nós poderemos comprovar que o justo juiz existe e que o seu juiz é verdadeiro. Nesse dia, como nós devemos almejar esse dia. Uns ouvirão a voz do dono de todo santo juízo, e não haverá mais o que fazer. Ou teremos nos agarrado confiadamente ao sacrifício de Cristo, ou ouviremos a frase mais dolorosa que alguém pode ouvir: afastai-vos de mim, pois eu não os conheço. Eli, Ofni e Finéias viviam como se o julgamento divino nunca fosse alcançá-los. Acordavam, iam para o seu trabalho, pecavam, zombavam de Deus, e parecia que Deus nunca agiria contra eles. Mas um dia o juízo de Deus chegou. Um dia Deus resolveu cobrar a dívida. Nós corremos esse mesmo risco de acharmos que Deus não irá nos julgar. Nós corremos o risco de achar que os nossos atos pecaminosos nunca serão revelados. Mas não é assim que funciona. Como vimos, o juízo de Deus alcança a todos. Portanto, irmãos, que possamos estar firmados em Cristo, confiados nos seus méritos, procurando viver uma vida que agrade a Deus e para a glória do seu nome. Que o Senhor aplique essa palavra em nosso coração. Vamos ficar em pé.